A reforma tributária no Brasil, bem, ela é muito mais do que só uma mudança de impostos, viu? Ela está agindo como uma força que redesenha de verdade a cultura dos negócios. Isso exige uma maneira totalmente nova de pensar e principalmente de se relacionar. Vamos mergulhar agora no que a gente poderia chamar de um mandato oculto dessa reforma. Pensa só na natureza. Para sobreviver e evoluir, existem basicamente duas grandes estratégias: competição e colaboração. Por muito, muito tempo a gente focou quase que só na primeira, né? Mas a segunda é igualmente poderosa, talvez até mais. E o curioso é que essa mesma dinâmica está acontecendo agora, no cenário empresarial brasileiro. Pois é, quando a gente fala em evolução, essa frase logo vem à cabeça, certo? A imagem clássica é aquela da competição sem trégua, uma batalha pela sobrevivência onde só o mais forte, ou o que melhor se adapta, vence. É a ideia da natureza como uma grande arena de disputa. Mas e se essa for só a metade da história? E se tiver uma outra força, talvez menos óbvia, mas que é simplesmente fundamental para o avanço da vida? É exatamente aqui que entra o trabalho da cientista Lynn Margulis. Ela mostrou que a evolução também acontece, e muito, através da simbiose, ou seja, da colaboração. Pensa, por exemplo, nos incontáveis micro-organismos que vivem dentro da gente, trabalhando em parceria para garantir a nossa sobrevivência. Não é uma batalha, é uma aliança. Ok, vamos trazer essa analogia toda para o mundo dos negócios. Tradicionalmente, o mercado sempre foi visto como um campo de batalha, sabe? Um ecossistema onde as regras são as da competição pura e simples. Essa mentalidade, claro, aparece na forma como as empresas se relacionam. Negociações focadas quase que 100% nos próprios interesses. O sucesso de um lado, muitas vezes, é a perda do outro. Aquele clássico jogo de soma zero. Só que esse ambiente todo, ele está prestes a mudar, e mudar drasticamente. A reforma tributária é, de fato, a grande mudança nesse ambiente. Ela está alterando as regras do jogo de um jeito tão profundo que aquelas velhas estratégias de competição, bom, elas não só ficam ultrapassadas, como podem se tornar até perigosas. Então, o ponto central é este: um novo cenário exige uma nova estratégia. E não estamos falando de uma simples negociação, não. Estamos falando de uma colaboração profunda, genuína, entre todos os jogadores do mercado. E para a gente entender por que essa colaboração não é só uma ideia bonita, mas uma necessidade real, vamos analisar um exemplo bem prático e de alto risco. Um exemplo que envolve os novos tributos, o IBS e a CBS. Bem rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página. O IBS e a CBS são a base do novo sistema de IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Eles são basicamente o coração da reforma do Imposto sobre o Consumo. Agora, imagine o seguinte cenário, um que vai se tornar muito comum. Primeiro, um fornecedor vende um produto ou serviço para um cliente. Segundo, no contrato fica combinado que o cliente vai ser o responsável por pagar o IBS/CBS. E terceiro, por qualquer motivo que seja, o cliente não pague esse imposto ao governo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se o cliente não pagar, quem é que a lei vai cobrar? Quem é o responsável final? O que vale mais, o que está no contrato ou o que está na lei? E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. Ou melhor, a armadilha. Pelo contrato, a responsabilidade é do cliente, certo? Mas, perante a lei, a responsabilidade original é do fornecedor. Um contrato entre duas empresas não se sobrepõe à lei tributária. Isso significa que, se o cliente falhar, é o fornecedor que vai ser autuado e vai ter que arcar com tudo: multas, juros. Esse exemplo prático nos joga direto numa nova era dos relacionamentos comerciais. A colaboração deixa de ser uma escolha, uma opção, e vira um item não negociável para conseguir diminuir os riscos. Essa é a nova realidade, pessoal. Os interesses de fornecedores e clientes agora estão, sabe, profundamente entrelaçados. Só confiar um no outro já não é mais suficiente. Os contratos vão precisar refletir essa responsabilidade compartilhada. Ter uma postura colaborativa se torna essencial. E isso, claro, exige que as empresas parem, reavaliem e renegociem todos os seus acordos. A sobrevivência nesse novo ecossistema depende disso. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Para além dos contratos, em que outras áreas essa colaboração vai ser absolutamente essencial, não só para sobreviver, mas para de fato prosperar nesse novo ambiente tributário. A mudança, com certeza, é muito mais profunda do que parece à primeira vista.